Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas missionários da luz. Meu nome é Lívia e hoje eu trouxe aqui para a gente refletir, a pedido de uma amiga muito querida, um tema que é muito delicado, justamente pelas várias nuances que ele tem para que seja analisado, que é a questão do divórcio, né? E para que a gente consiga entender melhor o que a doutrina traz para a gente sobre esse tema, eu achei que seria interessante a gente iniciar fazendo uma breve reflexão aí sobre a questão da família, né? Sobre a sua importância e seus objetivos nesse planejamento reencarnatório que nós trazemos para ser vivido no hoje, né? E sobre essa questão da família, eu vou trazer aqui um trechinho do livro Pensamento e Vida, o capítulo 12, cujo título é justamente Família. E lá, o Emmanuel nos fala o seguinte, pelas mãos de Chico Xavier: a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Bom, por esse primeiro parágrafo aí, a gente já começa a ter uma real noção de que a questão da família ela não se dá ao acaso, né? Que a gente às vezes tem aquela falsa impressão de que nasceu na família errada ou tá no lugar errado, pessoas estranhas que às vezes não se entendem. E a gente às vezes tem o erro de pensar, nossa, eu acho que na hora de reencarnar eu nasci no lugar errado, quando na verdade o Emmanuel já mostra pra gente que não é bem assim, e que a família em que nós nascemos, que nós voltamos, ou que nós formamos, né, através do casamento, ela vem já como uma necessidade evolutiva ligada àquilo que nós fizemos no passado, né? Relacionamentos que nós trazemos, sejam eles bons e positivos, ou sejam eles desarmônicos, né? E mais dificultosos aí, de coisas que precisam ser acertadas. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender quando a gente vai falar sobre família, para depois a gente pensar na questão do divórcio, é de que a constituição familiar ela não se dá ao acaso, mas sim através de vínculos, de teias que nós trazemos aí nas nossas vidas, que nos ligam a pessoas e situações necessárias aí ao nosso crescimento e à nossa evolução. E nesse mesmo capítulo, o Emmanuel fala o seguinte: temos assim no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido, quer dizer, aquelas situações boas que nós vivemos no passado, com pessoas que nós amamos, que nós conseguimos desenvolver bons sentimentos, né? Trazendo hoje, quando juntos no mesmo núcleo familiar, essa questão da elevação, da alegria, ou seja, relacionamentos bem formados aí, né, no passado, mas, segue o Emmanuel falando, trazemos também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer, à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Ou seja, da mesma forma que nós podemos trazer aí de reencontro na formação de núcleos familiares, pessoas cujos sentimentos, cujo reencontro seja por situações boas vividas no passado, nós temos também o contrário, daquelas situações de erros vividos no passado, de desajuste, de situações desarmônicas, em que nós trazemos de volta aqui por essa teia, né, por a gente plasmar essa necessidade aí que a gente tem de realinhar, de reorganizar, através de um trabalho incessante diário, que o Emmanuel fala aqui sobre a necessidade da gente trabalhar isso com trabalho, sacrifício, paciência e humildade, trazendo aí modificações nesses relacionamentos interpessoais que nós trazemos aí ao longo da nossa jornada evolutiva. Bom,
Falado isso, a gente começa a entender então a importância, né, da questão familiar, para que a gente possa entender a visão que a doutrina traz, que os espíritos trazem para a gente acerca da questão do divórcio, né? E para a gente iniciar essa reflexão sobre o divórcio propriamente dito, eu acho interessante a gente fazer uma reflexão baseada num trecho do Evangelho de Mateus, que é comentado ali depois também no Evangelho segundo o Espiritismo, mas que a princípio a gente tem aí cautela para não cair nem no 8 e nem no 80, para que a gente possa ver depois todo o desenrolar disso, entendendo o que é bom e o que é ruim, como a gente já falou lá no começo, sobre um tema que tem diversas nuances para ser analisadas e que não pode ser vista nem como algo extremamente ruim, que vai prejudicar a vida de quem o faz, e nem como algo maravilhoso que pode ser a salvação de alguém. Não. A gente tem que tomar muito cuidado com isso e refletir aí passo a passo diante de tudo que as escrituras nos trazem para que a gente possa entender que cada caso é um caso e para cada um vai ter uma necessidade de resolução diferente. Então vamos lá. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 6, tem uma frase ali dita por Jesus, onde é dito por Jesus: não separe o homem o que Deus ajuntou. E essa frase muitas vezes faz a gente pensar aí e ter dificuldades no seguinte sentido: a gente começa a achar que, uma vez que a pessoa teve o seu casamento feito aqui na Terra, lá no cartório ou na igreja, enfim, casou ou foi viver junto, que não pode separar de maneira nenhuma, porque aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. Bom, vamos ver então o que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, refletindo justamente sobre esse trecho. Isso está no capítulo 22, versículo 3, em que é falado o seguinte: quando Jesus disse, não separe o homem o que Deus ajuntou, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. Bom, aí a gente começa a ficar meio confuso, pensando, mas espera aí, isso é bom ou isso não é? Isso deve ser levado em conta ou isso não deve ser levado em conta, né? E para que a gente possa entender melhor, a gente tem que então refletir sobre o que os espíritos quiseram dizer com isso, sobre o que é unido por Deus e o que é unido pelos homens. Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é feita uma reflexão muito importante sobre o que levaria a pessoa a buscar esse casamento, né? As leis de afinidade, o desenvolvimento do amor, do querer vivenciar junto aquela vida e as experiências, que deveria ser o móvel que conduz as pessoas a se casarem, né? Porém, isso perante a lei de Deus. Porém, que segundo a lei dos homens, muitos casamentos são feitos à custa de outras vantagens aí, que não o amor puramente vivido. Mas, com relação, nós temos as pessoas escolhendo por questão financeira, por questão social, várias outras que não o amor puramente, a vontade de estar ao lado daquela pessoa para superar dificuldades, para viver coisas boas e tudo mais. Então fica aí essa reflexão sobre o que nos é trazido ali no Evangelho segundo o Espiritismo. E lá nós temos então, nesse mesmo capítulo, no item 5, é falado o seguinte: o divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Como assim que não se levou em conta a lei divina? É justamente isso que a gente conversou. O que levou as pessoas a quererem se unir, a quererem casar? Foi justamente esse amor mais fortalecido, sem outros interesses, que pudesse superar
dificuldades que certamente viriam no convívio a dois, ou a outras situações que levaram a esse casamento. Ou seja, entender que aquilo que é feito perante a lei dos homens, que é o cartório, o civil, né, ou mesmo o casamento na igreja, que é a assinatura ali de um papel e toda uma consagração religiosa, pode não ter aquele vínculo espiritual e amoroso necessário para aquela situação, para aquele momento. Bom, num texto muito interessante chamado Divórcio, nós temos Emmanuel falando justamente sobre esse trecho aí do Evangelho segundo o Espiritismo. O livro se chama Vida e Sexo, é uma psicografia do Chico Xavier, é o Emmanuel, o Espírito, que nos fala, e ele se chama Divórcio. E aí, nesse texto, eu separei aqui alguns itens para a gente refletir sobre esse tema aí tão delicado aí e muitas vezes difícil da gente entender. O Emmanuel ele fala assim, ó, partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio a rigor não deve ser facilitado entre as criaturas. Ou seja, se a gente se lembrar daquele primeiro texto que a gente refletiu lá do Pensamento e Vida, que disse que essa formação familiar não se dá ao acaso, ou seja, pode ser vínculos de amor que nós trazemos do passado ou vínculos de situações de relacionamentos desarmônicos, de desafetos que nós precisamos corrigir para o bem. Ou para o mal, quando eu falo para o mal, eu quero dizer assim, para situações boas, gostosas de serem vividas, e para aquelas situações não tão gostosas de serem vividas, né, que são esses reajustes, esses resgates, a gente tem que entender que há um motivo para que haja aquela união, e que, portanto, o divórcio a rigor não deve ser facilitado entre as criaturas. Ou seja, aquela história que a gente ouve, que é comum a gente ouvir hoje em dia, que é casa, depois se não der certo, separa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso não é o ideal. A gente tem que voltar aí o nosso pensamento, a nossa reflexão sobre a importância que é o matrimônio e a necessidade evolutiva vinculada à formação dessa família, dessa situação aí de vida do indivíduo. E lá adiante, nesse mesmo texto, ele segue dizendo assim, ó, ocorre, entretanto, que a sabedoria divina jamais institui princípios de violência, e o espírito, conquanto em muitas situações agrave os próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, recusar, modificar, discutir ou adiar transitoriamente o desempenho dos compromissos que abraça. Ou seja, o divórcio, em algumas situações, ele é como se fosse um remédio para situações que estão tão desarmonizadas, tão complicadas, que podem gerar mais problemas do que soluções para aqueles espíritos endividados. Isto vinculado a quê? A própria situação evolutiva em que nós estamos, em que ainda falta muito de reforma íntima de cada um de nós, né? Em que falta muito de cada um olhar para dentro e buscar melhorar aquilo que pode, aquilo que deve melhorar ao longo da sua jornada e que talvez prejudique tanto aqueles que estão ao redor. Lembrando que a situação de vida a dois é aquela em que o indivíduo mais expõe aquilo que realmente ele é, tirando máscaras que a gente leva para a sociedade e que faz as pessoas pensarem algo diferente daquilo que nós realmente somos, né? Então aqui ele pensa assim, existem aquelas situações em que esse matrimônio ele evolui com violência, pondo em risco as pessoas. Violência, pensando aqui entre nós, que não precisa ser somente a física, mas pode ser aquela violência moral, em que o indivíduo faz com que o outro sofra tanto e se sinta tão diminuído, tão inferior, tão sofrido, né, por conta do outro sempre estar julgando, criticando, diminuindo, menosprezando, que pode levar o próprio indivíduo a situações terríveis aí de sofrimento, combinando até com situações de suicídio. Então a gente tem que tomar muito cuidado para ver em que ponto esse casamento está ajudando na evolução, em que ambos estão aí trabalhando e buscando colaborar para essa jornada evolutiva, ou em que ponto mantê-lo seria caminhar para um desfecho aí que levaria a mais situações ruins, mais compromissos a serem resgatados lá adiante, né? Levando em conta essa situação de violência que pode acontecer. Ou seja, em algumas situações, há essa necessidade de adiar transitoriamente o desempenho desse compromisso, né? Lembrando que
A gente está falando aqui em adiamento de compromisso e não em quitação, por conta de situações que aparentemente haja essa necessidade. E lá adiante ele segue falando assim, o Emmanuel. Compelidos muita vez às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou esposa, relegado a sofrimento indébito, se valha do divórcio por medida extrema contra o suicídio, o homicídio ou calamidades outras que lhes complicariam ainda mais o destino. Nesses lances da experiência, surge a separação à maneira de bênção necessária, e o cônjuge prejudicado encontra no tribunal da própria consciência o apoio moral da autoaprovação para renovar o caminho que lhe diga respeito, acolhendo ou não nova companhia para a jornada humana. Ou seja, aquilo que cada um passa, aquilo que cada um sente, a necessidade de cada um para poder opinar pelo divórcio ou por seguir aí na jornada necessária, evolutiva, deve ser escolhida pela pessoa, deve ser refletida e indicada pela consciência do indivíduo, que é ele quem sabe quando a situação se tornou insustentável a tal ponto que o permite a sair dela se aprovando, sem ficar se culpando, se sentindo aí derrotado naquela situação em que, na verdade, poderia ser o remédio, né? O melhor a fazer, a bênção aí que o Emmanuel comenta, né? E aí, nesse texto, para que a gente possa aí partir para um outro textinho que eu separei, o Emmanuel diz assim: óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum, competindo-nos tão somente nesse sentido, reconfortar e reanimar os irmãos em lide nos casamentos de provação, a fim de que se sobreponham às próprias suscetibilidades e aflições, vencendo as duras etapas de regeneração ou expiação que rogaram antes do renascimento no plano físico, em auxílio a si mesmos. Ainda assim, é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus, e ninguém possui o direito de torturar ninguém às faces das leis eternas. Portanto, a gente entende que o melhor caminho, a princípio, seria seguir naquele casamento que pode ser difícil, quitando aí débitos do passado, mas que há aquelas situações em que não tem como, e que aí o divórcio viria como um remédio para que a pessoa consiga prosseguir na sua jornada evolutiva de uma maneira melhor, de uma maneira mais segura. A gente começa a perceber que, aliado à importância do casamento, a gente não pode aí, entre aspas, demonizar a questão do divórcio. O que a gente tem que entender é a necessidade de reflexão e consciência para que cada um saiba o que é melhor para aquele seu momento, né? É importante a gente investir cada vez mais naqueles relacionamentos que são importantes na nossa vida e que não vêm ao acaso, mas que a gente possa entender as situações em que aquilo estava levando mais a prejuízos de ambos os lados do que a ganhos evolutivos. E como eu já disse e volto a repetir, para isso a melhor pessoa que tem para fazer é o próprio casal, é o próprio indivíduo que passa pela dor e pela provação. E aí eu trouxe um outro texto também, que também é Emmanuel nos falando pelas mãos de Chico, do livro Chico Xavier Pede Licença. É um texto chamado Conflitos Domésticos, em que o Emmanuel fala assim, não nos reportamos ao divórcio para te dizer que essa medida é impraticável. Existem problemas tão profundos na resolução de caráter extremamente particular que só o entendimento entre a criatura e o Criador, através da reflexão e da prece, consegue resolver. Todavia, se conflitos caseiros te atormentam a vida, faze o possível por salvar a nave doméstica de sossobra e perturbação. Quer dizer, o Emmanuel está falando aqui para a gente que não é no primeiro empecilho, na primeira dificuldade que o casal enfrentar, que deve se pensar nessa resolução extrema aí, que é o divórcio, né? Ele fala, a princípio é necessário através da reflexão, da oração, da meditação aí, né, do contato aí maior com o seu eu, com Deus, para a gente entender o que seria melhor ou o que seria pior nesse momento, né? E lá adiante ele diz assim, quem sabe se a intransigência, a infidelidade, a irritação ou a secura com que te defrontas serão fruto da tua própria frieza, menosprezo, violência ou ingratidão.
Porque isso também acontece, né, gente? Da pessoa se ver aí tão prejudicada durante o casamento com tudo isso, né? Com infidelidade, com irritação do outro, com intransigência, com o tratamento seco e frio. E aí ele convida a gente a pensar assim, o Emmanuel fala, ó, para e pensa. Será que esse tratamento aí que você tem nos seus relacionamentos, porque muitas vezes isso vai se repetindo aí em vários relacionamentos da mesma forma também, isso é comum a gente ver as pessoas se queixarem hoje em dia, né? E aí o Emmanuel fala assim, ó, pensa, será que isso com que você passa, né, isso com que você sofre, não são frutos da tua própria frieza, do teu próprio menosprezo, da tua própria violência ou ingratidão? Quer dizer, será que o teu comportamento também não contribui para que de alguma forma o outro tenha dificuldade em viver esse relacionamento? E ele diz: pare e pensa. Ele segue lá adiante no fim desse texto dizendo assim, ó: mudemos a nós mesmos para melhor e aqueles que nos compartilham a estrada não se deterão insensíveis, ou seja, se eu quero melhorar um relacionamento, se eu quero viver ele de uma maneira mais plena, não é apontando o dedo para o outro, falando aquilo que ele tem de ruim e de errado e de tudo mais, que eu vou melhorar, mas é assim me melhorando, porque quando eu melhoro os meus sentimentos e a minha atuação, quando eu melhoro o modo de tratamento com o outro, esses relacionamentos geralmente têm uma melhora aí, tem uma modificação para o bem, né, para algo de melhor. Porque muitas vezes aquilo que nós sofremos é reação àquilo que nós damos, né? Então, assim, para e pensa. As conversas saudáveis são muito importantes no casamento, mas aquela pessoa que age com tirania, sempre insatisfeita, apontando, queixando, julgando o outro, diminuindo, menosprezando, sempre se sentindo superior e relegando o outro a situações ruins, né? Fazendo o outro se sentir diminuído, se sentir muitas vezes um lixo, não vai trazer benefício para ninguém. Então ele fala, ó, para e pensa. Como que você está tratando o outro para que ele seja assim com você? Você está tendo amor ou você está tendo mais julgamento e diminuição para aquele que está ao seu redor, né? E ele encerra falando assim, ó, ninguém se agrega com ninguém nas tarefas de burilamento e de amor sem motivos justos. Nesse sentido, entretanto, não exija dos outros a iniciativa para a realização da harmonia e da segurança. Dá o primeiro passo e os outros te seguirão. Então, assim, ó, primeiro tenta mudar você. Primeiro tenta mudar o seu modo aí de agir, o seu modo de tratar, o seu modo de se reportar, aquele com que você compartilha a existência, para ver se não vai melhorar essas situações que você tantas vezes aponta naquele que está buscando dividir a vida com você, né? Trouxe aí mais um texto. Eu busquei vários textos para que a gente não caísse aí em opiniões próprias que muitas vezes são erradas, né? Para que a gente pudesse ser de maneira mais fiel àquilo que a espiritualidade superior traz para a gente, né? Diante aí da doutrina espírita. E aí, eu trouxe um texto que se chama Divórcio e Lar, que está no livro Na Era do Espírito. São autores diversos, é uma psicografia de Chico Xavier e Herculano Pires, em que tem um texto que se chama Divórcio e Lar, que também é do Espírito Emmanuel. E nesse texto, o Emmanuel, ele fala assim, ó: se te encontras nas ondas pesadas da desarmonia conjugal, evoluindo para divórcio ou qualquer outra espécie de separação, não menospreze buscar alguma ilha de silêncio a fim de pensar. Quer dizer, pare e pensa em algum momento. Lá no outro texto ele já falou, pare e pensa. E aqui ele fala, busca uma ilha de silêncio para que você possa pensar. E ele chama a atenção aqui de novo com relação às próprias atitudes do indivíduo. Considera as próprias atitudes e, através do criterioso autoexame, indaga por teu próprio comportamento na área afetiva em que te comprometeste, na garantia da paz e da segurança emotiva da companheira ou do companheiro que elegeste para a jornada humana. E talvez descubras que a causa das perturbações existentes reside em ti mesmo, né? Porque é muito comum a gente ver hoje em dia também nos casais essa questão do outro por conflitos pessoais mesmo, né? Por aquilo que não está bem resolvido dentro de si, querer atacar o cônjuge ali, o companheiro, buscando descontar seus conflitos pessoais na pessoa que está do lado. E isso gera um desgaste enorme, um sofrimento, né?
E para encerrar aí a nossa reflexão sobre divórcio, eu trouxe uma questão aí que foi feita para Chico Xavier, e Chico estava nesse momento sendo entrevistado aí na companhia do Espírito Emmanuel, né? Foi uma entrevista concedida por Chico Xavier junto com Emmanuel ao jornalista Zair Cansado, em Uberaba, Minas Gerais, em 16 de março de 1972. E esse jornalista perguntou sobre divórcio aí para o Chico. Ele falou assim, ó: sobre o divórcio, Chico, você é pessoalmente contra ou a favor? E o que dizem os amigos do alto? É razoável uma consulta popular no Brasil a respeito? E o Chico respondeu assim, ó: cabe-nos declarar a nossa imensa veneração pelo casamento, pela organização da família, pelo caráter sagrado do lar e pela responsabilidade nos compromissos assumidos no campo das relações sexuais. Mas somos a favor do divórcio pormenorizadamente estudado em lei para a consideração dos diversos casos em si. Ou seja, cada caso tem que ser estudado e avaliado com consciência, né? Vendo os prós e os contras de tudo. Cada caso é um caso. E ele segue dizendo assim, ó: isso porque sempre que a união de dois seres possa envenenar-se a ponto de se comprometerem ambos com ameaças de suicídio ou homicídio, a separação é aconselhável. Não conseguimos admitir que Deus haja estabelecido o direito de alguém torturar legalmente outro alguém. Fica aí então essa reflexão baseada aí nos textos aí que a doutrina espírita traz para gente, para que a gente possa entender um pouco melhor essa questão do divórcio, né? Essa questão do se é bom ou se é ruim, dependendo de cada situação, que a gente possa refletir e ter aí a nossa conclusão a respeito, para que a gente possa entender um pouquinho melhor essa situação que pode ocorrer aí ao longo da nossa vida e para que a gente possa ter aí melhores condições de refletir, sabendo escolher aquilo que é o melhor para cada um no momento adequado. Muito obrigada, amigos queridos, pela companhia em mais esta reflexão e nos vemos na próxima reflexão.